Hoje nós vamos aprender uma história muito legal que aconteceu lá com o povo de Deus. É uma história de decisões, rejeições e até de um novo rei. Vocês estão preparados? Então se acomodem porque essa aventura está só começando. Samuel tinha 2 filhos e o nome deles era Joel e Abias. E sabe o que Samuel fez? Colocou os 2 filhos dele como juízes da cidade de Berseba. Uau! Que responsabilidade, hein? Mas adivinhem só, eles não eram nem um pouco justos como o pai deles. E eles começaram a fazer coisas muito ruins. O povo ficou muito chateado com os filhos de Samuel, porque eles não estavam fazendo o que era certo. E sabem o que o povo fez? Ao invés do povo resolver o problema, eles tiveram uma ideia. Lá vem. E eles disseram: Rei pra já já! Rei pra já já! Rei pra já já! Olha só, eu quero ser governada por um rei. Exatamente. Eu preciso de um rei pra me governar, pra governar meus filhos. Ué, tem um monte de outras nações que tem rei e só a gente que não tem. Todas as nações têm e só a gente que não tem. Olha só, eu tive uma ideia, fala assim comigo. Rei pra já! Agora! Rei pra já! Rei pra já! Crianças, o povo fez isso aí. Mas, tio Vitor, eles já tinham um rei. Eles tinham o melhor rei de toda a face dessa terra. Exatamente. E do universo. Eles tinham Deus como rei deles. Tio Vitor, você acha mesmo que foi uma boa ideia eles quererem imitar as outras nações, os outros países? Claro que não, tia Vitória. Não! Samuel ficou muito triste e foi orar a Deus. Ele orou pedindo ajuda e Deus falou bem assim: Samuel, o povo não está rejeitando você, está me rejeitando como seu rei. Pessoal, Deus estava muito preocupado com essas escolhas que o povo estava fazendo, porque isso tudo ia trazer consequências muito, muito tristes. Mas o povo insistiu e Deus ouviu seu pedido. Então um jovem chamado Saul foi escolhido como rei de Israel. Só que na primeira batalha o rei Saul fez uma coisa que deixou Deus muito, muito, muito triste. Meu Deus! Saul desobedeceu a Deus e preferiu agir como reis de outros países que não conheciam a Deus. Pois é, pessoal, o que nós podemos aprender com a história de hoje? Às vezes nós queremos coisas que não são nem um pouco boas para nós e que não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou às vezes a gente quer ser igual ao outro, quer imitar as pessoas, mas isso não é legal. Mas é sempre melhor obedecer a Deus, que quer sempre o melhor para nós. É verdade. Então lembre-se, nós não devemos imitar a quem não faz o bem e sempre devemos confiar em Deus para nos ajudar nas nossas escolhas. Exatamente. Glória a Deus por mais uma história que a gente aprendeu muitas coisas preciosas que vão nos ajudar em toda a nossa vida, né, tio Vitor? Verdade. É isso aí, pessoal. Então vamos começar a estudar sobre a história da lição de número 10, Deus envia o Salvador. Isso aí. E já temos vários textos indicados aí na revista de vocês. Vocês leem para poder ampliar o entendimento de vocês. Mas eu quero ler Isaías, no capítulo 9, o versículo 6, que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, como vimos lendo a Bíblia até agora, nós vimos que o pecado se multiplicou muito e ele conseguiu também entrar lá dentro do jardim do Éden. Não é isso que estamos aprendendo até agora?
o povo de Deus ele foi escravizado por causa da desobediência, sofreram consequências terríveis. Todo o povo, porque eles abandonaram a Deus. Por causa da maldade do pecado, eles sofreram várias coisas, várias situações marcaram a história do povo de Deus. Será que vocês se lembram alguma coisa ruim que aconteceu com o povo de Deus em consequência dos seus pecados? Vamos ver! E aí, primários, tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia e agora a gente vai ver top 3 problemas que o povo de Israel passou por causa do pecado. Vamos lá! Primeiro problema: os israelitas peregrinaram por 40 anos no deserto até chegarem à terra prometida. Um percurso que levaria semanas ou meses. Se tornou muitos anos por causa dos pecados deste povo. Você sabia dessa? Problema número 2. Dentre os milhares que saíram do Egito com Moisés, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Muitos morreram em batalhas contra povos inimigos ou castigados por Deus por causa da desobediência deles e da idolatria. Top 3. O cativeiro da Babilônia foi um episódio marcante na história do povo hebreu, onde parte significativa da população judaica foi levada a viver na Babilônia sob o comando de Nabucodonosor II, após cercarem Jerusalém e destruírem toda a cidade. E esse foi o nosso top 3. E vocês viram que nesses top 3 o pecado vem acompanhado de problemas e destruição. E a história do povo de Deus está cheia de exemplos para aprendermos a escolher a obedecer a Deus em primeiro lugar. Bom, Deus criou o mundo perfeito, porém a maldade e o pecado entrou no coração das pessoas. E como vemos ao longo do tempo, esse pecado deixou o homem afastado de Deus, afastou o homem da presença de Deus. Então, o que acontece? O que é santo, ele nunca se mistura com o que não é santo. Ou seja, precisamos ser santos, porque o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, é santo. E até hoje, vemos que o pecado, ele continua trazendo muitos males à humanidade. Mas mesmo assim, nós vemos, através dos milagres que Deus tem feito em nosso meio, que Ele não nos abandonou. Ele continua manifestando o seu poder na criação e no ser humano. Ou seja, Deus não desiste de nós. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez uma promessa que haveria de nascer de uma mulher um dia que esmagaria a cabeça da serpente e acabaria com o pecado. Essa promessa de Deus de que nasceria um Salvador, ela foi anunciada por muitos anos e por vários profetas. Tipo esse daí, ó. Ouçam as palavras do teu servo Isaías, ó povo que andava em trevas, olhem para a luz. Um menino nos nasceu, o filho se nos deu. O governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será Pai da Eternidade, Conselheiro, Príncipe da Paz e Deus Forte. O seu reino será justo e nunca terá fim. Ah, aleluia! Aleluia! E a pergunta que eu faço a vocês sabem de quem o profeta estava falando? Dá um tempinho para vocês responderem. Sim, exatamente, dele, Jesus. O amor de Deus foi tão grande e é tão grande para conosco que ele decidiu enviar seu Filho amado Jesus para salvar toda a humanidade. Mas naquela época as pessoas ainda não sabiam tudo o que nós sabemos hoje, porque ainda só havia sido feita a promessa, Jesus não tinha nascido ainda. Então eles ficaram aguardando por muito tempo, até que a promessa se cumprisse.
E aí vai outra pergunta. Vocês, se estivessem lá, vocês conseguiriam ficar esse tempo todo esperando ou ficariam impacientes e apressados para que se cumprisse logo a promessa? Muito tempo se passou desde a promessa de Deus. Alguns, com a espera, talvez a demora, desistiram de acreditar nessa promessa. Mas tenho certeza que muitos também nunca abandonaram a esperança em Deus de que de fato Ele enviaria um Salvador. Sabe, nós precisamos confiar. Se Deus prometeu, Ele não é homem para mentir, não é? Enfim, chegou o tempo da promessa de Deus se cumprir. Então aconteceu que Deus enviou um anjo para falar, com Maria e José, de que eles seriam cuidadores do Filho de Deus, seriam os pais terrenos dele. Glória a Deus por isso, eles foram escolhidos para essa missão. E como nós já sabemos, aquele bebê foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Que bênção, que obra esplêndida do nosso Deus. E quando eles estavam, enfim, em Belém, naquela cidade que foi escolhida por Deus para que o Filho de Deus nascesse. E numa simples estribaria, aquele lugar onde ficam os animais, não tem na fazenda? Pois é, foi num lugar como esse que o Filho de Deus veio ao mundo. Como vimos, crianças, naquela noite, até mesmo os pastores que estavam apacentando foram visitados por anjos que anunciaram que naquele dia o menino iria nascer, esse Jesus, o Messias prometido. E na mesma hora, os pastores eles correram até Belém e conseguiram ver Jesus ainda na manjedoura. Os dias então se passaram depois do nascimento, enfim, do Messias prometido. Glória a Deus! E como era costume, dos judeus, passado certo tempo, chegou então o dia de Jesus ser apresentado no templo. Sabe? E lá no templo havia uma pessoa muito, mas muito especial que estava aguardando com muita alegria aquele momento. Ele estava tão ansioso e tão feliz com aquela situação, com, enfim, o cumprimento da promessa de Deus, que eu imagino que não cabia no peito dele tamanha alegria e emoção. Será quem é ele, hein? Vamos ver? Aleluia, eta glória, que é o servo Simeão. E Deus falou que eu ia ver Jesus com meus próprios olhos. Agora ele está aqui. Ele nasceu, Deus cumpriu a sua promessa. Aleluia, eta glória. Agora eu posso morrer feliz. Aleluia! O Senhor jamais desistiu de nós. E o melhor de tudo, tia, é que Ele não deixou a promessa da salvação ser esquecida. As pessoas precisam saber que Deus não esqueceu de nós. Glória a Deus, que bênção, Por isso os profetas, no decorrer da história, anunciaram a vinda do Messias, Jesus, o nosso Salvador, para nos perdoar de todo o pecado, não é? Com certeza. E nós continuamos anunciando, não a sua chegada, porque Ele já veio, Ele já morreu na cruz por nós, mas nós anunciamos que Ele há de voltar para buscar a sua igreja, buscar nós, os seus filhos, aqueles, que forem filhos de Deus, que receberem a Ele, o Cristo, como seu Senhor e Salvador. Por isso, queremos fazer um convite, Sim. Você que ainda não recebeu Jesus no seu coração como seu Salvador, creia agora mesmo que Ele veio, deixou toda a sua glória lá no céu e se fez homem. Você viu? Nasceu num lugar muito simples e é o nosso presente, o nosso Jesus, o nosso Salvador. Ore conosco e receba o em seu coração para que você também possa um dia, quando Ele voltar, morar lá no céu com Ele, onde nós viveremos sem dor, sem pecado. O que mais? Sem morte, sem choro. Sem tristeza, Vai ser muito bom, maravilhoso, Glória a Deus, então, pelo nosso presente, que é Jesus, o Salvador. Muito bem, crianças. Então, a gente viu que Jesus ele percorria vários lugares ensinando acerca do seu reino, do reino dele que viria. Afinal de contas, Jesus ele não tem desejo que ninguém se perca, não é mesmo? Afinal de contas, Ele quer que todos nós sejamos salvos pela graça dele. Isso mesmo. Por onde Jesus passava, Ele realizava muitos milagres. Pessoas eram curadas,
surdos passavam a ouvir, cegos começavam a enxergar. Sabe, muitas coisas maravilhosas Jesus fez por onde ele passava, sabe? Até mortos Jesus ressuscitou. Que coisa maravilhosa, né? Por isso, muitas pessoas, multidões, estavam seguindo ele. Mas espera aí. Será que todos os seguidores de Jesus eram sinceros? É o que vamos descobrir. Então, certa vez, nós vemos também que Jesus estava chegando numa cidade próxima a Jerusalém e enviou 2 dos seus discípulos para prepararem 2 jumentinhos para ele. Então, os discípulos jogaram algumas capas em cima do jumentinho e quando Jesus vinha entrando em cima do jumentinho, as pessoas colocavam as suas capas no chão para o jumentinho e Jesus passarem por cima, e algumas pegavam folhas de árvores e sacudiam, e eles gritavam: Hosanas ao filho de Davi. E eles diziam: Hosanas ao filho de Davi, bendito é aquele que vem em nome de Jesus, Hosana a Deus nas alturas. Mas tem que explicar o que é Hosana. Hosana é um termo hebraico e além de ser uma forma de adorar a Deus, também significa salve-nos. Vejam que coisa mais linda, né? Imagina a cena, que interessante, muito diferente, né? As pessoas reverenciando Jesus entrando em Jerusalém. Glória a Deus. Tudo aconteceu exatamente como já havia predito. Agora o seu rei está chegando e ele é humilde, ele é simples e vem montado num jumentinho. Glória a Deus, né? Há anos atrás o profeta já havia dito isso. E tudo isso é porque aquela multidão que estava lá ovacionando Jesus, o louvando, glorificando, falando hosanas, eles entendiam que eles precisavam de um Salvador, eles já tinham essa convicção e sabia que Jesus era o Filho de Deus. Algum tempo depois, Jesus estava explicando para os seus discípulos e aqueles que estavam próximos que aquilo que estava escrito nas Escrituras iria se cumprir, que ele precisaria morrer em prol dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. E Jesus estava triste porque sabia que os seus discípulos, os seus amigos, iriam ficar tristes também, e também tinha um outro detalhe, que um deles iria traí-lo. Que tristeza, né? E mesmo assim Jesus pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Pegai, esse é o meu corpo que é partido por vós. Em seguida, ele fez o mesmo com o vinho. Ele pegou o vinho e falou: Tomai cada um, esse é o meu sangue que é derramado por vós. Então é por isso que nós participamos da ceia uma vez por mês, para lembrar que Cristo realmente morreu por nossos pecados. Como era costume de Jesus se retirar para orar, depois daquele momento, daquela ceia com seus discípulos, assim foi feito. Jesus chamou todos eles e se retirou para orar. Só que Jesus se afastou um pouquinho mais do grupo maior e chamou Pedro, Tiago e João para se afastarem e orar juntos. E assim eles fizeram. Isso já era noite. E então Jesus se retirou um pouquinho mais dos discípulos, foi lá, dobrou os seus joelhos e clamou, porque ele já estava em aflição, porque ele sabia que era chegada a hora de se cumprir o plano de salvação. Jesus então orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim essa aflição, esse sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E assim Jesus orou, mesmo em aflição, já sofrendo já por tudo que ele iria padecer, mas ele ficou firme em oração. Olha só que importante, hein? Mesmo que estejam difíceis as coisas, a oração é muito importante. Quando Jesus voltou lá para ver como que estavam os 3 discípulos que ele deixou lá orando, sabe o que eles estavam fazendo? Quem sabe? Responde aí no chat. Dormindo! Jesus falou: Mas meus amigos, vocês não podem orar comigo nem uma horinha. Vocês foram dormir, vocês cochilaram ao invés de orar. Pois é, Jesus se afastou de novo e foi orar mais, clamando a Deus por misericórdia. E sabe, isso se repetiu por 3 vezes. 3 vezes Jesus chegou lá e os discípulos estavam
dormindo. Até que na terceira vez Jesus chamou: vamos, acordem. Sabe por quê? Já é chegada a hora. Olha só, aqueles que querem me prender já estão chegando aqui. Que momento triste, né? Jesus ainda estava falando com seus discípulos quando chegou então os soldados junto com Judas, que o traiu. Pois é, eles estavam armados com espadas, pedaços de madeira, tudo isso para prender Jesus. E quando os 3 discípulos viram que eles iam prender Jesus, um dos discípulos pegou a espada gigante deste tamanho. Quem era o discípulo? Quem? Isso, Pedro. Ele pegou e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. E agora? Jesus foi, pegou a orelha dele, botou, colou e falou para os seus discípulos que era necessário que aquilo acontecesse para que se cumprisse a palavra de Deus. E que, se preciso fosse, ele falaria com o Pai e Deus mandaria um exército gigantesco de anjos para livrar ele. Mas isso não poderia acontecer para que você e eu pudéssemos ser livres. Além disso, nós aprendemos toda a nossa vida que não se paga nada com violência. Precisamos amar as pessoas assim como Deus amou todos nós. Jesus, ele foi obediente ao Pai em todos os momentos. Mesmo na maior angústia de todas, ele não desistiu. Ele escolheu obedecer a Deus e fazer o que era certo. Ele não desistiu quando a coisa apertou e ficou difícil. Ele desistiu? Não, ele não desistiu nem por um instante. Ele confiou em Deus e fez o que tinha de ser feito para nos salvar. Que nós possamos ser igual a Jesus e sempre fazermos a vontade de Deus, porque essa é a vontade dele, que nós possamos ser parecidos com Jesus. E na próxima aula nós vamos ver o quê? Como conclui essa história, esse presente maravilhoso, não é? Presentão, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Assim como vimos na aula passada, Jesus ele foi traído por um dos seus discípulos, os amigos mais próximos dele, e depois abandonado por todos os outros. Quando Judas entregou Jesus para ser preso, todos os discípulos ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Imaginem só como Jesus deve ter ficado tão triste. Calma, Duda, a história não ficou assim não, vamos lá ver. Pois é, primários, toda aquela armadilha tinha sido combinada com os líderes religiosos. Sabe por quê? Eles tinham inveja de Jesus. Inveja de vitória de Jesus? Mas por quê? Sim, inveja, porque muita gente seguia Jesus e eles não ficavam nada contentes com isso. Que invejosos. Então, eles inventaram uma mentira sobre Jesus para o governador Pôncio Pilatos. Eles disseram que Jesus era um rebelde e estava convocando toda aquela multidão para fazer uma revolta. Meu Deus, como eles conseguiram falar isso de Jesus? O governador Pilatos realmente não viu nada de errado em Jesus, porque realmente não tinha, né, gente? Mas a multidão, ela foi levada pelos fariseus a dizer o seguinte: crucifica! 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 Mesmo sem encontrar nenhum erro em Jesus, ele foi condenado a muito sofrimento e até a morte de cruz, que era a pior sentença da época, temida por todos. Uma grande multidão assistia a crucificação de Jesus em um lugar chamado Gólgota. Os líderes e soldados romanos caçoavam de Jesus e diziam: salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo? Olha lá, você viu? Diz ele que é o Salvador. Que Salvador é esse que nem descer da cruz ele consegue? Ai, ai. Meu Deus, que pessoas más! Elas realmente não sabiam que Jesus era sim o Salvador. Mas ainda assim Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Pois é, Jesus disse isso
Quando mais ou menos meio-dia, o sol parou de brilhar e uma escuridão imensa tomou conta daquele lugar. Meu Deus, e agora? Foram 3 horas de imensa escuridão e a cortina do templo se rasgou de cima a baixo. Houve um grande temor em todo aquele lugar. Os mortos ressuscitaram e Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morreu. Agora ele morreu. Será que ele não vai mais voltar? Eu não sei. E agora, Primários? Jesus, ao contrário do que aquelas pessoas falavam, ele poderia sim ter descido da cruz. Mas por que ele não fez isso? Porque ele te amou acima de todas as coisas e sabia que se ele descesse da cruz, o sacrifício não seria feito e nossos pecados não seriam perdoados. Mas por amor a você, ele passou por todo esse sofrimento. Mas será que ele sofreu, morreu e a história acabou assim? Com ele morto? Não, tia Duda. Eu fiquei sabendo de uma notícia muito incrível. Vem pra cá pra eles, vem. Ressuscitou. E hoje vive, ele reina para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ressuscitou. Que ótima notícia! Depois disso tudo, Jesus apareceu aos discípulos algumas vezes. E alguns deles até tomavam um susto e Jesus tinha que mostrar as suas mãos e os seus pés. Ele deixava as pessoas tocarem para que tivessem certeza de que não era nenhum fantasma. E para provar que era ele mesmo, ele comeu com os discípulos. Jesus aproveitou esse momento para relembrar tudo o que havia ensinado aos seus discípulos. Ele abriu a mente deles para que eles entendessem a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e disse bem assim: está escrito que o Messias tinha que morrer e no terceiro dia ressuscitar, assim como aconteceu, provando que Jesus realmente era o Messias. E que somente no nome dele, a mensagem de arrependimento e perdão dos pecados seria pregada a todas as nações. E depois de tudo isso, Jesus reuniu os discípulos e falou assim: agora eu estou indo para o céu, para a casa do meu pai, mas eu não vou sem preparar um lugar para vocês. Um lugar para nós. Aonde? Ele prometeu que prepararia um lugar e que um dia ele vai voltar e vai nos levar para esse lugar. Nos buscar, nos levar para outro lugar? Mas que lugar, tia Vitória? O céu, tia Duda! Ai, meu Deus, é claro que é o céu, aquele lugar maravilhoso. Que tá prometido para aqueles que crerem em Jesus, né, tia Vitória? E deixarem ele morar no seu coração. Paz, Senhor Primários, meu nome é Eloá e eu estou aqui para falar como eu acho como é o céu. Eu acho que o céu é bonito, com nuvem, o trono brilhoso e que não tem perigo. E é isso que eu acho. Tchau! Oi, Primários, meu nome é Raquel e eu acho que o céu é com várias ruas de ouro. Não vai ter noite, que vai ter um grande banquete. É assim. A paz, Senhor Primários. Meu nome é Laura e hoje eu vou falar como que eu acho que é o céu. Eu acho que o céu tem ruas de ouro e os mares são de cristais. Tchau! Mas, tia Vitória, como será que é esse céu que a Bíblia nos promete tanto nos levar? Olha, tem uma pessoa muito especial que vai contar um pouquinho pra gente sobre o céu. Ah, eu quero saber. Fica ligado aí, hein? Vambora! Que legal, que legal, que legal! Nós vamos pro céu! Você já pensou como será o céu? Palácios, montanhas extraordinárias,
montanhas de fogo, aquele verde bonito, muito ouro, anjos e mais anjos, criaturas aladas, né? Parece mais um lugar de magia. Pois é, o céu é um lugar real. O céu tem coisa extraordinária e o céu foi preparado para aqueles que amam a Deus, que creem em Jesus Cristo. O céu é um lugar real, literal, é um lugar físico, preparado por Deus fora da dimensão da criação do universo, onde Deus está, onde Jesus Cristo, como homem, corpo, carne, está lá agora no céu, onde Elias, onde Enoque está lá aguardando por nós. O céu é o nosso destino, né? O céu é a nossa cidade, o céu é a nossa casa, o céu é a nossa herança, o céu é a nossa possessão, o céu é a motivação de nós estarmos aqui amando a Deus, abandonando o pecado, renunciando o nosso eu e fazendo coisas maravilhosas, extraordinárias para Deus. Vamos pro céu? Pois é, primários, a Bíblia nos promete ruas de ouro, um lago de cristal e banquetes nos esperando. Isso vai ser incrível! Eu quero ir! Você quer ir? Tia Vitória, eu quero ir, mas será que os primários querem também? Se você quiser, um dia depois dessa terra e morar com Jesus, aquele que morreu por você, só tem um jeito. E sabe que jeito é esse? Aceitando Jesus para morar no seu coração, assim como a gente tinha dito antes, aceitando Ele como seu único e suficiente Salvador. Jesus te ama muito e quer morar no seu coração. Se você quer que Jesus more ali dentro e quer aceitar Ele como seu Salvador, faça essa oração comigo que Ele vai morar aí juntinho com você. Querido Deus, obrigada pela morte de Jesus. Obrigada porque Ele ressuscitou e hoje somos livres, Pai, do pecado. Te peço que o Senhor esteja com cada primário, com aqueles, Senhor, que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o Senhor venha estar com elas e morar no coração delas, Jesus. Abençoa cada primário e cada pessoa que está assistindo essa aula em nome de Jesus. Amém. E hoje a história é sobre um rei que infelizmente fez escolhas muito erradas, que foi o rei Acasias. Por acaso você já ouviu falar nele? Isso mesmo, Igor. Acasias, rei de Judá, teve muitas oportunidades de fazer o bem, mas ele escolheu fazer o mal. Porque ele escolheu seguir maus exemplos que o levou a ter muitos e muitos problemas. Acasias foi filho do rei Jeorão e neto do rei Josafá, que foi um rei muito bom para Israel porque ele amava a Deus. Mas Acasias não seguiu o exemplo do seu avô. Em vez disso, ele escolheu seguir o conselho de Atalias, sua mãe, e do seu tio Jorão, que eram pessoas ruins. E infelizmente, essas pessoas o ensinaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. Pois é, e por causa disso, Acasias tomou decisões muito ruins. Inclusive, uma vez, ele seguiu o tio dele, gente. Não pra ir na padaria, ou pra ir no shopping, ou qualquer coisa assim. Ele entrou numa guerra com o tio dele, contra um povo que não tinha nada a ver com o dele, com um problema que não tinha nada a ver com o povo dele. E ele se machucou! E ficou todo ferido. E nessa história tem um homem chamado Jeú, que Deus escolheu para acabar com as pessoas da família de Acabe, que lá atrás fizeram coisas muito ruins. E quando ele achou Acasias, é claro que ele fez o quê? Puniu ele, porque Acasias estava fazendo muitas outras coisas ruins. Juniores, no final Acasias teve um fim muito triste. Ele escolheu seguir maus exemplos ao invés de fazer aquilo que é certo diante de Deus. Mas então, Tainara, o que será que a gente pode aprender com a história de Acasias? Ótima pergunta. Bom,
Na história de hoje, nós aprendemos que precisamos ter muito cuidado com os conselhos que a gente escuta, com quem a gente anda, quem a gente ama, onde a gente coloca o nosso coração. Saiba, juniores, nosso coração, ele pertence ao Senhor Deus e nós devemos obedecer a palavra dele acima de todas as coisas. Então, quando seus amigos quiserem ensinar coisas para vocês que não agradam a Deus, vocês não podem ouvir a voz dos seus amigos. Ou até mesmo de um tio, uma tia, um adulto que queira te influenciar a fazer aquilo que é mal, porque os conselhos dele vão te levar para a morte e para a destruição, assim como na história de hoje. Mas se nós inclinarmos os nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor e de pessoas que amam a Deus, tudo vai acontecer bem na nossa vida e nós seremos felizes, porque a palavra de Deus promete isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem vai ser muito feliz, segundo as Escrituras. Deus quer que a gente siga o exemplo de pessoas boas, como o avô de Acasias, Josafá. Ou então a gente siga diretamente a palavra dele. E tem uma outra lição muito importante nessa história. Da mesma forma que Deus recompensa quem segue ele, Deus pune quem não segue ele. Já viu aquela pessoa que fica: mas se Deus existe, por que tem tanto mal no mundo? Nada disso. Deus está vendo tudinho, está anotando tudinho. E vai chegar um dia que ele vai julgar as pessoas. Então, a gente tem que vigiar para a gente não cair e não fazer o mal. Pensa bem, aconteceu com Acasias, aconteceu com a família ruim dele, aconteceu com todos os seres humanos da história, então a gente não está imune. Então, vamos sempre seguir a Deus, seguir bons exemplos, fazer boas escolhas, que Ele vai nos abençoar. Então, juniores, a gente acabou de ouvir a história de Acasias, não é mesmo? Então, vamos relembrar algumas coisas e saber de coisas muito interessantes sobre ele. Primeiro lugar, Acasias é um nome que significa Deus segura, mas, infelizmente, ele não honrou o nome dele e ele se afastou de Deus fazendo escolhas erradas. Segundo lugar, Acasias era filho de Atalia, que era uma mãe muito ruim. Ele também era neto de Jezabel, que foi uma das mulheres mais horríveis da história de Israel. E ele era amigo do seu tio Jorão, que também não foi um bom rei. E todos eles influenciaram Acasias a fazer escolhas erradas. E terceiro, Acasias só reinou por um aninho, um reinado muito curto. Acontece que Deus viu ele fazendo aquilo que era ruim e teve que punir ele. E para isso ele usou Jeú, um homem que foi muito usado por Deus para a sua justiça. E depois da morte de Acasias, vocês não vão acreditar no que aconteceu. A mãe dele, Atalia, mandou matar todo mundo que era seu filho. E aí ela usou disso para assumir o trono. Mas acontece que um dos filhos fugiu, porque a tia dele protegeu essa criança e depois de um tempo ele foi coroado rei no lugar dela. Então, toda essa história nos ensina a importância de andarmos com boas influências e fazermmos as boas escolhas diante de Deus. E lembrem-se, juniores, sempre faça boa escolha. Sempre escolha honrar a Deus. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e tornou a reconstruir os altares idólatras que Ezequias, seu pai, havia destruído. Manassés ergueu altares a Baal e se inclinou perante eles. O novo rei serviu a outros deuses e promoveu a idolatria. Além disso,
Manassés fez algo pior do que os seus antepassados. Ele promoveu práticas de magia, adivinhação e até sacrifício humano com o seu próprio filho. Ele edificou também altares e pôs a imagem de um ídolo dentro da casa de Deus em Jerusalém. Manassés também derramou muito sangue inocente, matando quem não fizesse as suas vontades, porque não havia mais temor da justiça de Deus em seu coração, e ele desprezava os mandamentos. A ira de Deus se acendeu contra o rei. Então o Senhor mandou os seus profetas a avisarem a Manassés e a todo o povo que chegaria a correção. Naquele tempo, levantou-se contra ele os capitães do rei da Síria, que o atacaram com um grande exército e o levaram como prisioneiro para a Babilônia. Angustiado, o rei orou e se humilhou muito perante o Deus vivo, rogando-lhe compaixão. O Senhor ouviu o seu clamor e o livrou para que voltasse a Jerusalém. Então o rei conheceu o Deus Todo-Poderoso. Manassés se arrependeu de seus erros e retirou da casa do Senhor os deuses estranhos, bem como todos os altares que havia edificado em Jerusalém. Depois reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas de paz e gratidão ao Senhor. Ele edificou os muros de fora da cidade de Davi, para defender a cidade, e pôs capitães de guerra em todas as cidades fortificadas de Judá. Após purificar toda a cidade, Manassés ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Ele dedicou o resto de sua vida sendo grato a Deus por tê-lo libertado da prisão e serviu ao Senhor pelo resto dos seus dias. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando se tornou rei em Judá. Mas Mari, criança podia ser rei? Sim, Pedro, porque ele tinha ótimos conselheiros para ajudá-lo a reinar. Seu pai, o rei Amon, foi morto por alguns servos que conspiraram contra ele. No entanto, o próprio povo feriu a esses conspiradores e fez reinar Josias no lugar de seu pai. E Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor e andou nos seus caminhos e não se desviou nem para um lado e nem para o outro. No 8º ano de seu reinado... Peraí! 8º ano? Deixa eu fazer as contas. Então agora ele tinha 16 anos? Sim, ele era um adolescente. Bora voltar para a história? Vamos! No 8º ano de seu reinado, Josias começou a buscar a Deus e a purificar a Judá e a Jerusalém de toda a idolatria. Ele mandou derrubar todas as imagens e altares pagãos de adoração a outros deuses, e todos foram destruídos. No 18º ano de seu reinado, já havendo purificado a terra e a casa, Josias mandou reparar a casa de Deus e consertar tudo o que havia sido destruído. Nessa época, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor dado pelas mãos de Moisés, e o sacerdote entregou nas mãos de Safã, o escrivão, que levou ao rei Josias. E ouvindo o rei aquelas palavras, rasgou as suas vestes, porque os que lhe antecederam não fizeram conforme o que estava escrito no livro. Então o rei ordenou que as palavras do livro fossem lidas diante do povo. Depois disso, o rei e todo o povo de Judá fez uma aliança com o Senhor para seguirem e guardarem os seus mandamentos.
bem como os seus testemunhos e os seus estatutos. Eles prometeram servir a Deus com todo o coração e cumprir as palavras que estavam escritas no livro da lei. Desde aquele dia, todo o povo foi orientado a cultuar e a servir somente ao Senhor. O rei Josias não se desviou da presença do Senhor e fazia tudo conforme Deus ordenava. Por causa da sua obediência e temor a Deus, Josias foi muito abençoado. Ele foi considerado um dos reis mais justos que houve sobre o trono de Judá. Josias morreu em batalha contra o faraó Neco do Egito em 609 a.C. Ele foi ferido e, apesar de seus esforços para evitar a guerra, acabou sendo morto. Sua morte foi um grande luto para o povo de Judá, que viu nele um rei justo e piedoso. Juniores, a história do rei Josias de Judá, descrita na Bíblia, oferece diversas lições valiosas que podem ser aplicadas nas nossas vidas. Bora ver? A importância de buscar a Deus. Juniores, Josias, ele começou a reinar no tempo de muita idolatria e desobediência em Judá. Mas ele foi diferente. Ele buscou a Deus desde muito jovem. Isso nos ensina que nós devemos buscar a Deus independente das circunstâncias que nós estamos passando ou da nossa idade. Juniores, a busca sincera por Deus pode levar a transformações profundas. Valor da Palavra de Deus. A descoberta do livro da lei durante a reforma do templo foi uma virada de chave na vida de Josias. Ele entendeu a importância da Palavra de Deus e se comprometeu a ensinar e aplicar as Escrituras. Isso nos mostra, juniores, que nós devemos dar valor à Palavra de Deus, estudá-la e aplicá-la em nossas vidas. Arrependimento e mudança. Ao ouvir a leitura da lei, Josias se humilhou e reconheceu o estado de desobediência de seu povo. Ele liderou vários caminhos para auxiliar no reconhecimento dos erros de Judá. Isso nos ensina que o arrependimento é fundamental para a transformação. Quando nós reconhecemos os nossos erros, podemos buscar mudança e alinhamento com a vontade de Deus. Coragem em tomar decisões difíceis. Josias não teve medo de tomar decisões difíceis para tirar toda a idolatria e voltarem ao Senhor. Isso nos encoraja a fazer o que é certo, mesmo quando não é uma decisão fácil ou não vai agradar a todos. Reconhecimento da soberania de Deus. Josias, ele consultava a Deus em todas as suas decisões. Isso demonstra a importância de consultarmos a Deus antes de tomarmos as nossas decisões. Nós, juniores, devemos reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas. Devemos reconhecer que Ele pode nos ajudar em tudo. Juniores, a história do rei Josias é um poderoso testemunho de fé, liderança e arrependimento. Ele nos ensina que, independente de onde estamos em nossa jornada, sempre há espaço para buscar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Juniores, quando nós seguimos o exemplo do rei Josias, nós podemos impactar a nossa vida e também a vida daqueles que estão à nossa volta. Espero que vocês tenham prestado muita atenção na aula, hein?